Bíblia, segundo aos Coríntios, capítulo de número 4. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 4. Glória a Deus. A partir do verso 7, segundo aos Coríntios 4, a partir do verso de número 7, diz assim o texto: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Amém, irmãos? Tome seu assento em nome de Jesus. Como eu já falei, a voz está gasta, então, irmão, vai ser rapidinho. 15 para as 3, eu estou entregando, você já vai almoçar, é bênção do céu, viu? É coisa muito rápida. Amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, é esplêndido quando nós ouvimos textos da Bíblia Sagrada que trazem a nós uma revelação do Espírito Santo, principalmente por pessoas que, além de escrever aquilo que está escrito, ele vivenciou. Quando você pega, por exemplo, os evangelhos sinóticos, seja ele Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver uma narrativa. E esta narrativa, ela é ocular. É uma narrativa que eles estão escrevendo o evangelho. Então eles acompanham Jesus e aquilo que vai acontecendo durante a caminhada do ministério de Jesus, ele escreve e ele traz para o seu livro. Mas quando nós pegamos alguns textos, e além daquela palavra ser totalmente fortificante, além daquela palavra ser totalmente objetiva na vida ministerial e espiritual, aquele que vos escreve é uma pessoa que viveu e vive aquilo que está sendo escrito. Quando nós olhamos a carta que Paulo escreve aos Coríntios, a gente vê Paulo falando de determinados e inúmeros assuntos. Ele fala acerca do casamento, ele fala acerca das mulheres, ele fala acerca do ministério, ele fala acerca de perseguições, ele fala acerca de amizades, ele fala acerca de companheirismo, e tudo isso que ele fala em seus livros, em suas cartas, ele mesmo viveu. E quando nós olhamos para esse texto, que ele remete, que nós não temos que ser tratado como outra coisa a não ser vasos de barro, ele mesmo se coloca do lado de fora e entende o que é que aconteceu em sua vida. Você bem conhece a história de Paulo, que um dia foi Saulo, amém? Saulo um dia estava caminho a Damasco e ele tinha um objetivo. Assim como ele presenciou o apedrejamento de Estevão, assim como ele fez outras perseguições contra quem falava em amor de Deus, agora ele estava caminho a Damasco com uma carta na manga com um objetivo.
E o objetivo era: vamos pegar os crentes e vamos fazer mais uma bagunça. Mas aí, caminho a Damasco, você conhece o texto. Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E imediatamente ele entende quem é que ele diz: Senhor. Só se remete a Deus como um Senhor quem entende e ouve a voz dele. Ele diz: Senhor. Mas por que é que aconteceu isso comigo? E ali, a partir daquele momento, ele deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo. Ele deixa de perseguir e ele deixa de perseguir e passa a ser perseguido. Ele deixa de andar com aqueles que iam atrás dos cristãos para matá-los ou fazer algo com suas famílias, e ele passa a falar daquele que ele teve um encontro, que agora é uma nova vida, uma nova história, que ele teve o encontro com Jesus. E quando ele remete esse texto, ele começa a dizer uma coisa que me chamou muita atenção. Eu ministrei essa palavra há uns 2 anos e meio em um congresso, e nunca mais a ministrei. E nos últimos 3 meses o Senhor disse: vai ver novamente essa mensagem que eu quero pregar, e eu quero falar com a minha igreja. E quando eu fui remoendo a mensagem, eu comecei a entender algumas coisas. E esta manhã nós vamos sair daqui com uma cabeça um pouquinho diferente. Você já é crente, você já dá glória, você já é dizimista, você já é ofertante, você já é um obreiro, mas nós vamos sair daqui essa manhã com uma cabeça diferenciada, de que aquilo que tem lá fora nem sempre é o que precisamos, de que aquilo que eu enxergo como bom, ou como vai me fazer bem, ou como eu vou ter sucesso, ou como vai dar tudo certo, nem sempre é o bom. O Senhor essa manhã ele vai esclarecer a nossa mente dizendo assim: vale a pena ser um vaso de barro. Não, eu vou falar de novo. Vale a pena você ser um vaso de barro. E o tema da mensagem hoje é: os benefícios de ser um vaso de barro. Oh, glória! Rafael, está em inglês isso aí. Que história é essa de vaso de barro? A palavra vai dizer lá em Gênesis que tudo começa assim. Tudo começa com o nosso Deus, com sua criação esplêndida, pegando a argila, criando Adão. Você conhece a história? E ele cria o primeiro homem da terra, e depois que ele faz o boneco, ele sopra o seu espírito sobre aquele boneco e dá a primeira alma vivente do planeta. E naquele momento nós já entendemos como é que funciona o projeto de Deus. Não é um projeto com uma forma de replicar. Não é uma máquina que você coloca um ser humano e ele replica outro. Não. Quando Deus foi criar mim, quando Deus foi criar você, Ele pegou um punhado de argila. E Ele fez um Rafael, Ele fez um Lucas, Ele fez um Jurandir, Ele fez uma Thaís, Ele fez um Dornelles, Ele fez cada um de forma individual. Então, para nós entendermos a mensagem nesta manhã, eu preciso que você nem pisque, que você entenda de uma vez por todas, de que você não está sofrendo, sendo perseguido, sendo caluniado, tudo que está passando na sua vida, meu Deus, é o fim. Não, você está na metade do vaso para ser concluído. Você está no processo de um vaso de barro para ser concluído. Você está num caminho que Deus está pegando, moldando, colocando, tirando, e tira um punhado de argila, e pega outro punhado. Ele foi por aquele caminho, é livre-arbítrio, eu vou voltar, ele vou pegar mais um punhado de argila e vou fazer de novo, e ele vai quebrando, e ele vai remodificando, e ele vai fazendo, e você não entende nada, porque a tua vida está aqui, você vai para lá e fala: o que está acontecendo? Deus traz de volta. E você vai para lá e fala: que prova é essa? E você vai de volta, porque Deus está aqui, mexendo em você, trabalhando em você. Oh, glória! Deus está mexendo na tua vida, na tua história, no teu casamento, na tua família, nos teus filhos, e você fica perguntando: mas o que é que está acontecendo? Ei, eu sou o Deus que te encontro,
e remodula a tua vida como um vaso de barro. Ó, esse encontro aí que Saulo teve, eu tenho certeza que um dia você teve também. Sou novo aqui, cheguei em fevereiro, mas já conversei com muitos irmãos. Quando você olha o próprio pastor, que o pastor fala aqui em cima, eu era uma encrenca. E mais que isso, além de pastor, é meu tio, então eu conhecia. A mesma coisa com Saulo. Oh, parou! Vem. O nosso presbítero Dornelles, a mesma coisa. Só no... Deus disse, parou! Vem. O próprio Rafael, que com 12, 13, 14 anos, um dia eu ainda conto o meu testemunho aqui, mas na esfera deste momento, da faixa etária da minha vida, a única coisa que eu queria era morrer. Mas quando eu digo morrer, é no literal. Era aí, eu dizia, podia passar um carro aqui, e sempre tinha um de nós. Oh, glória. É por isso que você não pode reter o que Deus te dá. Se Deus mandou você falar, crente, vai e fala. Ah, mas estou no meio da rua. Ah, mas eu estou na escola, é meu trabalho. Ah, mas eu estou no meio de uma empresa, é chão de fábrica. Se Deus mandou você ir falar, vai. E aí no meio dessa rotina sempre tinha um lá e dizia, ô garoto, Deus tem uma obra grande na tua vida. Eu dizia, mas que doido é esse que eu nem conheço? Sempre tem um momento que Deus vai parar tudo e vai falar assim, até aqui foi uma coisa, agora eu pego a argila, eu trago você para o molde, e eu vou te mostrar como é que faz. E aí quando a gente entende como vaso, é aqui que começa a encrenca. Por que o tema na mensagem é benefícios de ser um vaso de barro? Por que não um vaso de ouro? O ouro é tão mais bonito, o ouro é tão mais atraente, o ouro é tão mais caro, o ouro é tão mais disputado. Por que é que Deus não te faz um vaso de ouro? Por que é que Deus não pega você e coloca você em um vaso de ouro num pedestal e diz, olha, fui eu que fiz? Porque o ouro, ele é disputado por fora. Quando você olha um vaso de ouro por fora, o teu olho já brilha, porque é ouro. Mas o vaso de barro, não se trata de valor por fora. O vaso de barro tem valor por dentro. O vaso de ouro é um vaso que todo mundo quer. Mas se eu te dou um vaso de ouro, você vai deixar ele aí por qualquer canto? Você não vai guardar no cofre? Você não vai deixar ele protegido? É um vaso de ouro. Você vai deixar lá um vaso que vale 40, 50, 60 mil reais? Não, você vai esconder. Mas quando o vaso de barro, ninguém dá nada. Fala, deixa aí no meio da sala. É de barro? É de barro? Pega, compra umas flores aí. Pode ser até artificial. Põe no meio aqui, põe aí, ó. Ninguém dá nada. É por isso que o Senhor diz que Ele confunde. Porque enquanto ninguém dá nada para o vaso de barro, Deus diz assim, deixa comigo que eu vou surpreender aqui, ó. Enquanto o vaso de barro está sendo esquecido, está sendo colocado de lado, está sendo colocado fora da turma, Deus está dizendo, não tem nada não, pode excluir ele porque ele é um vaso de barro, mas eu dou valor para o vaso de barro. Eu faço o vaso de barro prosperar, eu faço o vaso de barro crescer, eu faço o vaso de barro ser reconhecido. Oh, glória! Tem benefícios em ser vaso de barro. O vaso de barro, ele a todo momento vai ser quebrado e remodulado. Só que é uma coisa tão espiritual isso aqui, irmão, que isso aqui não foi só no começo. Quando o profeta Jeremias vai falar de vaso de barro, ele fala a mesma coisa. Como barro na mão do oleiro. Oh, glória! E aí Paulo pega toda essa história do Antigo Testamento e fala assim, eu vou ensinar a vocês que desde sempre Deus sempre cuidou.
Eu vou ensinar vocês que desde sempre, Deus sempre honrou o vaso de barro. Rafael ainda está confuso, agora eu vou entrar na mensagem para você entender. Onde é que você pensa, nos seus sonhos, nas suas ideias, de que Deus, amanhã eu vou acordar, e vai ser uma coisa tão gloriosa que vai acontecer, e vai bater na minha porta e vai falar, você ganhou um prêmio. Amanhã vai ser uma coisa tão espiritual, tão forte, e Deus dizendo, não, você não entendeu. O valor não está no que as pessoas vão te dar, o valor está em quem você é. Não, você não pegou. O valor não está no que vai vir de fora para dentro, o valor está em você para fora. Viu? A gente está enxergando da forma errada. Quando a gente olha para a vida de Saulo, era um homem poderosíssimo. Era um homem que tinha as suas túnicas diferenciadas. Quando ele andava nas ruas, todo mundo identificava, olha lá, olha o dono da lei. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele era só Paulo. Então, não se frustre se você não for lembrado. Não se frustre se você não for identificado em meio à multidão pelos de fora. Mas Deus vai te encontrar. Oh, glória! Aleluia! Quando a gente começa a falar do vaso de barro, todo mundo levanta a mão e diz, eu quero! Oh, glória! Mas na hora da reformulação do vaso, eu não vou cantar aqui não, senão você vai sair correndo, né? Mas tem um louvor que diz assim, eu quero ser como um vaso na mão do oleiro. Quebra a minha vida. Eita, você canta isso? Quebra a minha vida e me faça de novo. Então eu estou aqui na minha vida de boa, ó. Está tudo bem, família, bem, tranquilo. Opa, tudo sob controle. De repente Deus, pá! Você... De novo. Aí Deus remoda você e faz de novo. Aí quando está tudo, você entende que está tudo sob controle, Deus faz assim, pá! Oh, glória! E é nesses momentos que eu quero ministrar aqui. Quem é o vaso de barro quando quebra? Porque o vaso de barro quando está pronto, quando está dando tudo certo, ele é o vaso de barro que pode receber qualquer coisa. Aqui é vaso de barro, pode pôr flor em mim, não põe artificial não, põe flor boa. Aqui é vaso de barro, ó, por fora aqui ninguém me dá nada, então esconde ouro dentro de mim, esconde prata dentro de mim, porque aqui suporta. E quando quebra o vaso? E quando tem luto na família? E quando tem traição na família? E quando tem traição na amizade? E quando a tua casa desmorona por causa de uma doença? O vaso quebrou. Quem é que somos nós agora? E olha o texto que diz: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha o que Paulo está dizendo, irmão. Você tem que entender que vai acontecer, mas não se preocupa, que você não vai morrer. Você tem que entender que vai chegar na tua casa, mas não se preocupa, porque eu vou te deixar de pé. Você tem que entender que você é um vaso de barro e eu estou mexendo, moldando para um projeto que você não tem ideia agora. Mas lá no final, eu vou ter um projeto com a tua vida como eu tive com Paulo, que centenas de milhares de pessoas foram salvas pela sua pregação. Oh, glória! Então a gente acha que ser vaso de barro, mas ser vaso de barro não tem graça. Ser vaso de barro não é legal. Rafael, não tem um versículo aí não para o seu vaso de ouro? Só um só. Não tem lá em Gênesis, Êxodo. Tem um versículo, aquele escondidinho, só para eu ser um vaso de ouro? Tem. Mas o vaso de ouro, ele aparece. E o vaso de barro, Deus aparece no vaso.
O vaso de ouro tem destaque. O vaso de barro é personalizado. Deixa eu te dizer uma coisa. Você já foi dar um presente para alguém que você até comprou presente, mas você mandou personalizar? Ou você foi com alguém que trabalha com artesanato e você falou, faz esse presente para aquela pessoa, é para ela. Esse presente que você ganha, não é qualquer presente, você vai tentar guardar ele para o resto da tua vida. Porque foi algo para você. Vamos ver se você pegou o mistério aqui. Quando Deus fez você, Deus falou assim, esse aqui é meu. Eu vou guardar até o final. Eu vou cuidar até o final. Eu vou dar comida, água. Às vezes ele vai achar que não tem, mas eu estou provendo, porque eu vou cuidar até o final. Ei, olha para o seu irmão e diz assim, tu é vaso de barro? Fala para ele, tem benefícios que só a gente tem. Ô glória! É só a gente. É só a gente. Você nunca vai ver um leilão, a não ser de alguém muito famoso, mas no geral, você nunca vai ver um leilão de um vaso de barro. Se for alguém conhecido, se for alguém que tem um objeto de que alguém é famoso, até pode ir, mas no geral, vaso de barro ele não vem por valor, ele vem por herança. Eu não sei se hoje em dia ainda tem, né? Antigamente tinha muito isso. Quando alguém partia, falecia, deixava os objetos, né? E aí alguém dizia, esse jarro, com esses copos, era um jarro nada a ver, mas era da mãe, mas era da avó. Esse jarro está há 3 gerações na família, é meu, deixa comigo. Por quê? É um elo, e esse elo não quer ser quebrado. O Senhor está dizendo para você, não se preocupa, porque eu te fiz, eu vou deixar bem claro para você essa manhã, eu te fiz um vaso de barro, e tudo que está acontecendo, eu estou totalmente sob o controle. E eu estou dizendo para você essa manhã, você pode até cair, mas você não vai morrer. Você pode até chorar, mas você não vai ficar tomando remédio para dormir. Você pode até passar por prova, mas eu vou te levantar e vou mostrar para o mundo que você não é vaso de ouro, mas é vaso de barro, honrado por mim, diz o Senhor. Oh, glória! Tem benefício que só você tem, irmão. Aleluia! Olha só, olha o benefício de ser vaso de barro. Ó, ei! José era rico? José era rico que foi preso, vendido? Era rico? Não. Ele foi vendido, sim ou não? Sim ou não? Foi vendido. Os irmãos venderam, ele foi para uma prisão. Lá na prisão, ele foi comprado por Potifar. Aí ele foi para a casa de Potifar e de lá ele foi para a cadeia. Tem algum mérito nisso? Mas de repente, algum dia, alguém chega lá na prisão e diz assim, ô vaso de barro, ó, ele não tinha veste bonita, ó, ele não tinha dinheiro, ele não tinha casa, a única que ele tinha, expulsaram ele. Mas ele tinha uma coisa no meio da prisão que ninguém tinha. Ele era um vaso de barro que revelava sonho. Ó, no meio da prisão, alguém chega lá e fala assim, tem alguém aqui com o nome José? Sou eu. Cheguei. Agora? É, rapaz, cheguei. E aí ele vai. O que está acontecendo? Rapaz, tua barba está meia grande, vamos cortar essa barba aí? Vamos cortar a barba? Para quê? Rapaz, essa roupa está suja, toma aqui uma veste boa. Roupa limpa para um preso? Para quê? Olha só, vamos fazer o seguinte, toma logo um banho. Banho aqui na cadeia, isso aqui é relíquia, tem não.
Então toma um banho, põe roupa nova, faz a barba. Por quê? Porque o vaso de barro está indo ver o rei. O vaso de barro esquecido está indo ver o rei. O vaso de barro que ninguém dava nada, está indo ver o rei. Tem benefícios. Você sabe o mais interessante? Irmão, eu amo a história de José. Mas você sabe a parte que eu mais gosto? É quando ele revela o sonho do padeiro e do copeiro. Essa parte é até engraçada. Ele revela o sonho do padeiro e do copeiro. Aí ele fala assim, ó, o padeiro vai morrer, o copeiro vai viver. E aí o copeiro dá uns glórias e fala, eita, coisa boa. Quando ele está virando para ir embora, José fala, ei, lembra de mim. Você lembrou? Você lembrou dele? Nem o copeiro. Não lembrou. E aí quando José estava lá dentro, pensando assim, ó, ninguém me ama, ninguém lembra de mim, estou aqui esquecido, revelei lá o sonho, abençoei tanta gente, preguei, louvei, fiz parte da assistência social, fiz parte das crianças, fiz parte do louvor, ninguém... Que isso, ninguém, eu acho que essa igreja não me ama não, eu acho que essa igreja não quer que eu fique aqui, eu acho que... E Deus lá de cima, fica quieto José, já estou chegando. A Bíblia não diz, tá, que ele falou tudo isso, mas... A Bíblia não fala que ele falou tudo isso, mas ser humano é ser humano, né, pastora? Né? Ah, Rafael, você está pregando aqui uma coisa que não está, mas é como se fosse Elias. Elias orou, caiu fogo do céu, ele andou um dia e pediu a morte. Então o ser humano é assim, um dia está orando, cai no fogo do céu, no outro dia está falando, me leva. Então quando alguém chegou e falou assim, escuta, o rei quer te ver. Ele falou, mas o rei quer me ver? Mas já falei com o rei, ele estava lá com um problema lá, eu já revelei o sonho há uns anos atrás. Não, ele quer te ver de novo. E aí quando ele chega, olha só, ele tinha roupa bonita? Sim ou não? Não, José não tinha roupa bonita. Ele tinha dinheiro? Ele tinha carro? Ele tinha dinheiro na conta? Mas quando ele chega na presença do rei, olha o que ele faz. Pois não, meu rei. É você que revela sonho? Eu sou o servo do Deus que revela sonho. Aí o rei já sabe com quem está falando. Olha então, é que eu tive um sonho assim, assim e assim. Aí ele olha isso, escuta aqui. Você está achando que você não tem nada dentro de você, né? Hã? Você está achando que você é vazio? Você está achando que você não tem nada para oferecer? Olha o que ele faz. Esse aí é o sonho? É. Então, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Esse sonho aí, vão ser 7 anos de bonança, 7 anos de fome, de seca. E aí o que o senhor tem que fazer? O senhor tem que contratar um administrador, alguém que o senhor confia, alguém, o rei está ali na frente, ele fala, o senhor tem que contratar um administrador, alguém que o senhor confia, alguém que quando fale, aconteça o que está acontecendo mesmo, tipo, igual eu revelei o sonho aquela outra vez. O senhor precisa de alguém que faça a gestão dos 7 anos de bonança, para quando chegar os 7 anos de seca, o senhor ter a comida separada. O senhor entendeu? Aí o rei olha para ele e não vê nada por fora. Mas olha o que saiu de dentro. Às vezes você olha, irmão, eu estou falando isso aqui, pelo amor de Deus, tá? Deus está mandando eu falar, então eu vou falar. Às vezes você olha no espelho e fala, sou tão feia. É sério isso aqui, irmão. Você olha no espelho e fala, sou tão feia. Acho que ninguém gosta de mim naquele lugar. Eu não tenho nada para oferecer. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Comece a abrir a sua boca. Porque quando você abrir a sua boca,
Deus vai te honrar no meio dos grandes. Às vezes você olha e fala assim, mas eu não tenho nada, eu não sou ninguém. Mas é por isso que os benefícios de ser vaso de barro é isso. Quando ninguém aposta, quando ninguém investe, quando ninguém acredita, Deus vai lá na prisão e resgata você. Oh glória! Resgata você. E quando Deus resgata você, sabe o que vai acontecer? Ninguém vai entender nada. Vai todo mundo olhar para você e dizer, aquele ali, é aquele ali mesmo? Aquela ali, é a sem futuro? Aquele ali, é o que só dava problema na família? Sim, porque um dia Deus vai ter um encontro com você, como teve com Saulo, e a tua história vai mudar. Olha só, tem outro benefício de ser vaso de barro. Oh glória! E esse aqui é bom demais, irmão. Quem é vaso de barro não precisa se preocupar com a concorrência. Quem é vaso de barro não precisa, olha como Rafael prega, olha a eloquência, olha a hermenêutica, olha a exegese. Não precisa. Se Deus quiser te levantar, Ele vai te levantar. Se Deus quiser fazer de você um grande pregador, Ele vai fazer. Um grande cantor do Evangelho, Ele vai fazer. Não precisa ter medo da concorrência, porque aqui dentro, todos nós somos vasos de barro. Todos. Então a concorrência aqui dentro não é bem-vinda. A concorrência dentro de onde só tem vaso de barro não é bem-vinda. Mas tem uns lugares, não é aqui não, tá? Tem uns lugares aí que tem uns vasos de ouro no meio dos vasos de barro. E ele acha que ele é um vaso de ouro. E aqui está o maior dos perigos. Porque ele não é um vaso de ouro. Mas ele acha que ele é. E aí ele começa a tentar se sobressair sobre as outras pessoas, porque na cabeça dele ele é um vaso de barro. E lá de cima Deus está dizendo, você não é nem de barro, nem de ouro, nem de nada. Eu estou vendo, o que eu faço com você ainda? Porque de barro eu tenho que trabalhar, você não deixa. De ouro tu não é, porque você é um besta aí que acha que é melhor que todo mundo. Então eu estou vendo aqui, o que eu faço com você ainda? Nós temos que entender que o Evangelho, o corpo de Cristo, como Paulo fala, o próprio Paulo fala em Efésios, é o Evangelho onde Ele é a cabeça e nós somos o corpo. E o corpo, irmão, é corpo. Você tem a mão esquerda e a esquerda não é concorrente da direita. Você tem a perna esquerda e a direita não é concorrente, cada um serve para uma coisa. Pegou a visão? Cada um serve para uma coisa. Não é porque você não está lá onde você entende que você tem que estar, que Deus não está te vendo e o pastor não está te reconhecendo. No momento certo, o vaso de barro vai ser honrado. Oh glória! Tem glória, igreja! Não tem concorrência. Não tem a dificuldade de entender que ele é igual a mim e eu sou igual a você. Porém, dentro da casa de Deus, cada um é separado para o ministério. Cada um é separado por uma coisa. Não estava nem no escopo isso aqui, mas Deus sabe o que está fazendo. Cada um é separado por uma parte, cada um é separado por uma função. E não é porque eu não estou onde eu entendo que eu quero estar, que eu não estou sendo reconhecido, não. No momento certo, Deus vai lá na prisão e vai falar, sobe. Oh glória! Tem vaso de barro aqui? Olha para o seu irmão e diz assim, o vaso de barro sofre muito. Mas olha o tanto de benefício que a gente tem. Oh, glória!
Você sabe uma diferença do vaso de barro para o vaso de ouro? O vaso de ouro, quando olha a despensa vazia, ele diz assim: vou dar meu jeito. Tem uns contatos aí. O vaso de barro faz igual Josué 1:9. Esforça-te, tenha bom ânimo, que eu te ajudarei. Ele olha para a despensa e fala: eis que vejo arroz, feijão, farinha, açúcar. E não é que Deus provê? Aleluia! E não é que Deus faz? O vaso de ouro e o vaso de barro é tão diferente, que o vaso de ouro se sente na necessidade, não é nem que ele quer, ele se sente na necessidade de aparecer, de ser notado. Você lembra quando Naamã foi lá mergulhar no rio? Você lembra o que o rapaz que saiu lá falou para ele? Ele falou assim: olha, o meu senhor, ele foi atrás dele quando ele estava indo embora e falou: o meu senhor pediu umas moedas aí. Tinha pedido nada, tinha pedido dinheiro nenhum, ele só mandou ele mergulhar no rio para a lepra ir embora. Mas o vaso de ouro, ele corre atrás do ouro. O vaso de ouro tem a necessidade de entender que só o ouro vai fazer ele feliz. Mas o vaso de barro é diferente. Olha o vaso de barro, ó. Davi acorda. Aí os irmãos dele falam: bora para a guerra, bora para o reino, pega espada, pega escudo. Aí Jessé fala: Davi, pega a tua água, pega teu pão e vai lá para trás, cuidar das ovelhas defeituosas. O vaso de barro ele é tão esquecido que ninguém lembra que você está lá atrás. Você quer ver? Quando Samuel chegou na casa de Jessé, o que Jessé fez? Ele mandou chamar Davi primeiro? Não. Por quê? Nem lembro. Você não pegou, né? Se você pegasse, você já estava dando glória. Ninguém vai lembrar teu nome até ele mandar te chamar. Ninguém vai lembrar quem você é até ele mandar te chamar. Aí, como Samuel tinha muito contato com Deus, ele chegou aqui e começou a passar, um por um, forte, alto, homem de guerra. Deus disse: passa. Aqueles de ouro, que era frente de exército de Saul, aqueles que se achavam: rapaz, Samuel está aqui, eu vou ser rei hoje. Deus falou: vai não. Rapaz, faço parte do exército, eu estou do lado do rei. Se tiver alguém para substituir ele, vai ser eu. Deus dizendo: não. Enquanto você achar que é ouro, Deus não vai trabalhar em você como um vaso de barro. Aí quando acaba todo mundo, Jessé está assim, ó: ué, mas o que será que aconteceu? Ué, ele não veio aqui ungir? Aí ele pergunta: acabou? Aí ele: falta o menor. Olha o benefício de ser um vaso de barro aí, ó. É bom ser o menor. Oh, glória. Olha por mão só, diga: você é pequenininho, mas está na visão de Deus. Oh, glória. Você é pequenininho, mas está aqui, ó, na visão de Deus, ó. Está na visão do Pai. Olha só o que ele diz. Olha só. Tem mais um? Tem. Então, ninguém senta. Olha só como é bom ser barro, irmão. Ninguém senta até o menor chegar. E aí os irmãos, aqui não tem irmão para concorrência não, viu? É só lá na outra igreja. Mas os irmãos ficaram assim, ó, emburrado. Mas o que ele tem que eu não tenho? Se tivesse alguém aqui para ser rei, era eu, não ele. Mas por que será que ele mandou chamar ele? Será que ele vai dar uma bronca nele?
Será que ele vai xingar ele? Será que ele vai... Ah, já sei, Samuel é profeta, vai dar uma cajadada nele. Nossa, ele vai sair de lá com 2 quentes e uma fervendo. Olha! Aí quando ele chega, quando ele está na porta, Deus fala no ouvido de Samuel: chegou o novo rei de Israel. Oh, glória, aleluia! Lá atrás, esquecido, não tinha notoriedade, não tinha nome, não era do exército, mas quando Deus resolveu fazer um projeto grande para Israel, quem é que ele usou? O de barro, o sem nome, o que não tinha nada. E aí, olha isso, ele entra, Samuel pega o chifre de azeite, e ele derrama sobre a cabeça de Davi, e os irmãos aqui assistindo. Porque deixa eu te falar uma coisa, tem alguns viés aí de pregação, que falam de um Deus de justiça, Deus vai matar, Deus vai fazer, irmão, joga tudo isso no lixo. Quando a Bíblia diz que Deus é vingança, e que Deus, Ele está contigo, a Bíblia não está dizendo que Deus vai se vingar do outro por sua causa, você não é o sol não, tá? A Bíblia está dizendo, o contexto bíblico está dizendo que Deus trabalha em favor dos justos com a sua vingança, mas não é por você, é pelo bem maior que é a salvação do universo. Então, Deus vai matar, Deus mata ele, Deus faz, Deus manda para a vala logo, Deus... Não. E está todo mundo aqui assistindo, o menor ser ungido. Você pegou a visão? Quando alguém for ungido, quando alguém for separado, quando alguém for honrado, quando alguém for lembrado por Deus, cabe a nós assistir. Porque naquele dia ele foi lembrado. E se você começar a trabalhar lá atrás, igual ele trabalhava também, sem querer ter nome, sem querer ter sucesso, sem querer ter holoforte, também amanhã vai ser você. O detalhe é que a gente quer estar no holoforte o tempo todo. A gente quer ser vaso de ouro, custe o que custar. A gente quer aparecer. Eu lembro-me de uma vez que eu fui ministrar em Brasília, e quando eu estava pregando, eu ia pregar no culto à noite, ia pregar na vigília. E quando eu estava pregando à noite, o pastor chegou um pouco antes do culto e falou assim: é isso aqui, E eu olhei aquele papel e eu disse: isso aqui é o que? É a programação da igreja? É a programação do... Não, é isso aí que você vai pregar. Eu falei: não. Não, é isso aí que você vai ministrar. Eu falei: não. Ele falou: não, você tem que pregar isso aí, é porque eu estou fazendo um culto, ele tem separação, e hoje você vai pregar isso aí. Eu falei: vou não. Ele falou: você vai pregar. Eu falei: tá bom, pastor, eu prego. Coloca aqui na Bíblia. Então você prega? Prego. Deixa comigo. Quando eu cheguei lá no púlpito, onde estava, ficou. E eu pregando aqui, irmão, aquela noite foi uma noite que Deus salvou tanta alma. Para a glória de Deus, Deus salvou tanta alma. E daqui o pastor ficava assim, Quando acabou, ele falou assim, eu fui saudar, ele falou assim: pega lá onde você está, e de onde você está, você não vai pregar na vigília, pode ir embora. Você entende que quem é o presidente, quem é o pregador famoso, quem é o cantor famoso, entende que tem que estar no controle? Tem que estar no controle, senão ele perde o holoforte, ele perde em achar que é um vaso de ouro. Mas quando um vaso de barro vem, Deus muda a estratégia totalmente. É por isso que você não pode ficar quieto.
É por isso que você está no meio de gente. Ah não, aquele ali tem 20 anos de crente, aquele ali tem 10 anos de crente, e Deus está no seu coração querendo te usar. Vai lá e abraça aquela moça, vai lá e fala para aquele rapaz, vai lá e dá um abraço no pastor, e você fica, não, eu estou com vergonha, tem muita gente aí que é ouro, tem muita gente aí que é destaque, e Deus dizendo, aqui não tem ouro, moça, aqui não tem ouro, rapaz, aqui só tem servo de Deus que é vaso de barro. Oh glória! Em nome de Jesus, irmão, com a permissão do pastor, coloca os seus pés. Em nome de Jesus. Oh glória! Aleluia! Aleluia! A gente já vai encerrar, enquanto os meninos chegam aqui. Olha só.